Bom dia, galera. Então aqui é a nossa primeira aula, né? Relembrando aí um conteúdo que a gente já viu, que é o conteúdo de cálculo algébrico. Então, a gente aprendeu nessa parte aí que todo monômio vai ser formado, né, pelo coeficiente, que a gente tem aqui, que é a parte numérica, e vai ser formado também pela parte literal, né, que são as letras que vão vir aqui acompanhadas de seus expoentes, né. Então aqui a gente tem exemplos de monômios. Todos os monômios que a gente tem lá vai ser um monômio, vai ter um termo só, correto? E ele também é conhecido como um polinômio, né? Um polinômio que recebe um nome especial por ter um termo só. Para a gente poder realizar as operações com monômios que a gente vai fazer daqui a pouco ali mais na frente, né, a gente necessita de saber, dentro dos nossos monômios, se eles são ou não semelhantes. Então, para fazer as operações de adição e subtração, a gente precisa ter termos semelhantes. E aí, para a gente descobrir esses termos semelhantes, a gente sempre vai olhar a nossa parte literal aqui. Então, se a parte literal que a gente tem aqui, ó, for exatamente idêntica, né, os coeficientes numéricos não precisam ser os mesmos, mas se a parte literal for idêntica, for sempre a mesma, a gente consegue reduzir os nossos monômios. Então, se a gente pegar uma operação matemática em que tenha vários termos, a gente consegue reduzir para um termo só, para um monômio, né? Dentro dos nossos monômios a gente já viu isso, ó, a parte numérica que a gente tem aqui no nosso caso, o 5 e o 2/3 são os coeficientes, e aqui a gente tem o ax, o a ao quadrado x e o by, que é a nossa parte literal dos nossos monômios, beleza? Seguindo aí, então a gente consegue operar, né, os nossos monômios. Então a gente consegue reduzir e a gente consegue trabalhar com as operações matemáticas que a gente conhece. Adição e subtração, multiplicação e divisão, que vai ser o próximo que a gente vai ver daqui a pouco. Então a adição e subtração, sempre que a gente pegar lá, né, uma soma ou uma subtração de monômios, a gente vai sempre procurar primeiro fazer o quê? Identificar quais são os semelhantes. Por quê? Porque aqueles que forem semelhantes, a gente vai poder reduzir esses caras, a gente consegue, né, reduzir esses termos que estão aparecendo para a gente. Então, olhando aqui na nossa operação, aqui na nossa operação algébrica inicial aqui, a gente teria aqui um polinômio com quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Só que o que acontece? Dentro desses 5 termos aí, a gente tem vários termos que são semelhantes. Então, os termos que são semelhantes, por terem a mesma parte literal, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer a redução desses termos. E aí a gente consegue diminuir esse polinômio, que inicialmente tem 5 termos, para um polinômio menor, que no nosso caso, na nossa resposta aqui, vai aparecer sendo um polinômio de 2 termos só, né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, coloca os caras que são semelhantes perto um do outro para você poder fazer as operações. Então, eu peguei o 3x ao quadrado, o 4x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado, que tem todos a mesma parte literal, e coloquei eles pertinho aqui, ó. Aqui eu fiz a continha, então toda vez que você tiver os termos semelhantes, você vai fazer o quê? Repete a parte literal, então a gente repetiu aqui o x ao quadrado, e aí a gente faz a continha com os coeficientes. Então 3 mais 4 vai dar 7, 7 menos 2 a gente vai ter 5. Então a gente tem 5x ao quadrado, né? Coloquei lá próximo também o outro termo que a gente tinha no nosso polinômio aqui, que é o menos 8a e o mais 6a. Então, colocamos aqui menos 8a mais 6a, a gente também consegue fazer a redução deles, porque eles são semelhantes. Então, a gente repete a parte literal, que é o a, que está aqui, e a gente diminui menos 8 mais 6, né, os sinais são diferentes, a gente vai diminuir e repetir o sinal do maior. Então, 8 menos 6, a gente vai ter menos 2. Na nossa multiplicação, agora, o que vai acontecer? A gente não precisa, né, que os nossos monômios sejam semelhantes, igual na adição e na subtração. Então, na adição e na subtração, os nossos monômios têm que ser semelhantes para que a gente possa fazer as contas. No caso da multiplicação e da divisão, que é o próximo, né, a gente vai ver que a gente não precisa que esses caras sejam semelhantes. Por quê? Porque na multiplicação e na divisão a gente sempre vai usar a propriedade de potência para a resolução dos nossos exercícios, né? No caso da multiplicação, a gente vai somar os expoentes da parte literal quando a gente fizer o cálculo e vai fazer a multiplicação dos valores.
E no caso da divisão, né, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade de potência também, só que no caso da divisão a gente vai dividir os coeficientes e na parte literal a gente vai diminuir os expoentes. Então, começando com a multiplicação, o que vai acontecer? Toda vez que a gente pegar o nosso exercício lá, a multiplicação de monômios, a gente vai ter o quê? Então, eu vou ter lá, ó, 3x que multiplica menos 2x ao quadrado. Então, primeiro, vai lá e multiplica os coeficientes. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Segundo, parte que a gente vai fazer. Então, vamos trabalhar com a parte da letra, né? Que a gente tem aqui, a nossa parte literal. Então, repete a parte literal, que é o x, correto? E aí, vamos trabalhar com a propriedade de potência. Então, todo mundo sabe que quando não aparece nada aqui, o expoente da gente é 1, correto? Então, o expoente daqui mais o expoente daqui, então 1 mais 2, a gente vai somar os expoentes porque é a multiplicação. A nossa resposta então vai ser menos 6x a terceira, beleza? Então esse primeiro eu fiz o passo a passo para vocês entenderem o que vai acontecer. Os próximos exemplos aqui a gente já fez já de forma direta. Então aqui eu tenho ó, A que multiplica A ao quadrado vezes B. Então a mesma história, ó. Vou multiplicar A vezes A ao quadrado, então eu vou repetir a letra A e vou somar os expoentes. 1 daqui mais 2 daqui vai dar A a terceira. Como não tem ninguém para multiplicar com B, eu só vou repetir o B. Número também, a gente tem aqui na frente o coeficiente sendo 1 e aqui o coeficiente também sendo 1. Então 1 vezes 1 vai continuar sendo 1. Você pode ou não colocar, né? No caso aqui do próximo que a gente tem, então a gente tem aqui ó, 4xy vezes 2x a terceira. Então a mesma história, multiplicou 4 vezes 2, achou 8. X vezes x a terceira, a gente vai achar x a quarta, porque vai ser 1 mais 3. E repete o y, porque não tem nenhum y para multiplicar com ele. E o último exemplo nosso aqui, a gente vai fazer também, olha lá, ó, 9 vezes 2 vai dar 18. A vezes A ao quadrado vezes A à terceira, então a gente vai repetir a letra A e vai somar os expoentes. 2 daqui mais 3 daqui, a gente vai ter A elevado à quinta. Então, galera, como eu tinha dito agora, ó, a gente vai ver o da divisão, né? Então, a divisão a gente também vai usar a propriedade de potência, só que no caso da propriedade de potência agora a gente vai usar a propriedade de potência, né? Que a gente repete a parte literal e subtrai os expoentes. Então, na divisão, mesmo jeito, né? Não precisa ser semelhantes os monômios não precisam ser semelhantes para a gente poder operar. E aí, quando a gente for resolver, o que a gente vai fazer? Divide os coeficientes, então ó, 10 dividido por 5 a gente vai achar 2, correto? E com a parte literal a gente vai usar a propriedade de potência, né? No caso da divisão. Então a gente vai repetir a nossa base aqui é A, então repetir a base A. E vou diminuir os expoentes, então 4 daqui menos 1 daqui, 4 menos 1 vai dar A elevado à terceira. Né? B ao quadrado dividido por B, a gente vai ter B, porque eu vou fazer 2 menos 1 daqui, e aqui vai ficar 1, que não tem a necessidade da gente colocar, porque a gente já sabe que é 1, correto? Aqui é a mesma história, né? 8 dividido por 4, a gente também vai achar 2 no coeficiente. A terceira dividido por A ao quadrado, então 3 menos 2 vai dar 1. E esses dois caras aqui, sempre quando forem iguais, então quando a gente tiver uma mesma coisa no numerador e essa mesma coisa no denominador, sempre a gente vai poder fazer o quê? O cancelamento, porque quando a gente faz 2 menos 2, a gente vai achar elevado a zero. E a gente já aprendeu que qualquer coisa elevada a zero vale 1, né? Então a gente pode cancelar esses dois caras aqui, né? Aqui é a mesma história, 6 dividido por 3, a gente vai achar na nossa resposta 2, correto? E aqui, repetindo a parte literal, a nossa parte literal é x, 4 menos 2 vai dar 2. E y ao quadrado dividido por y, que a gente tem aqui embaixo, então repete a parte literal que é y e diminui os expoentes, 2 daqui menos 1 daqui, vai ser 1. Então a gente tem como resultado final 2x ao quadrado y.